bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é o nosso principal convidado para essa conversa, que hoje é com o Denis Hetchkovich, presidente da TOTUS. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A TOTUS é líder em sistemas e plataformas para gestão de empresas e entrega soluções para mais de 40 mil clientes por meio da digitalização dos negócios. Além do sistema integrado de gestão empresarial, a companhia oferece serviços financeiros e soluções business performance. A TOTUS tem 50% do market share no Brasil e está entre os 3 principais players na América Latina. Ela atua principalmente aqui, mas também tem clientes em mais de 40 países. A companhia surgiu em 1983, com foco nas empresas de pequeno e médio porte. Na década de 90, implementou o sistema de franquia para vender e implementar as soluções de gestão da TOTUS. As operações internacionais começaram pouco depois, com uma filial na Argentina. Hoje já são 5 unidades fora do país, 2 centros de desenvolvimento, um nos Estados Unidos e outro no México, além de 15 filiais no Brasil. A TOTUS desenvolve tecnologia para apoiar a produtividade e competitividade das empresas. A companhia está listada na Bolsa desde 2006. E você quer saber mais sobre a TOTUS? Participe agora mandando a sua pergunta pelo nosso chat. Mande a sua dúvida para o Denis Hetchkovich, presidente da companhia, que já está conectado para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre os negócios da companhia. Denis, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no BMC Business. Obrigado, é um prazer estar aqui com todos vocês. O prazer é todo nosso e, é claro, né, o investidor, a investidora sempre gosta, né, de conhecer um pouco mais cada empresa, né, listada no mercado. Vamos lá, vamos começar então. Denis, recentemente o grupo, né, que está trazendo os hotéis Hard Rock para o Brasil anunciou que vai usar o software de gestão CMNet da TOTUS para administrar esses empreendimentos. Queria que você falasse um pouquinho sobre qual é o market share da empresa hoje nesse setor e também qual é o diferencial desse software da TOTUS. Não, legal. Obrigado de novo pela oportunidade. Olha, a gente tem uma liderança muito forte no mercado de ERP como um todo, né? No próprio vídeo de apresentação foi mencionado um market share de aproximadamente 50%. E no segmento de hotéis, esse market share, inclusive, é um pouco maior do que isso. A gente não tem o número preciso, porque normalmente essas pesquisas de market share não dão o número exato por segmento, mas a gente tem uma liderança que a gente acredita ser maior, inclusive, do que a liderança que a gente tem no mercado em geral. Eu acho que o principal diferencial que o nosso produto de hotéis tem é exatamente o foco, né? Um software de gestão, ele muitas vezes tem muitas características que são padronizadas e muitas vezes o segmento demanda aplicações que são bastante específicas. No caso de um hotel, por exemplo, você tem, diferente de uma manufatura, você tem um atendimento ao público, você tem efetivamente o sistema de reservas, por exemplo, que vem de várias fontes diferentes. Tudo isso demanda um grau de tratamento que, se não for projetado e codificado desde o começo, te gera um nível de aderência proporcionalmente baixo. E isso vai significar uma necessidade de customização por parte do cliente muito grande. No nosso caso, na medida em que o produto original CMNet foi desenvolvido desde a primeira linha de código, pensando efetivamente em hotéis, todas essas especificidades do mercado hoteleiro, eles estão absolutamente endereçados dentro do produto. E o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil também anunciou uma parceria com a TOTUS para buscar novas tecnologias para a retomada no setor hoteleiro.
Queria que você falasse um pouquinho como é que vai ser esse projeto, né? Explicar ele um pouco mais e quais são as soluções que a empresa hoje já tem também para esse setor. Olha, uma coisa importantíssima é que o setor hoteleiro ele sofreu demais durante a pandemia, né? E a gente procurou realmente criar, tanto com os clientes quanto com as entidades de classe, projetos e novidades que pudessem fazer com que, do ponto de vista de gestão, esses hotéis pudessem ter uma capacidade de recuperação dos seus negócios muito maior. Então, nesse caso em particular, nós estamos falando de uma parceria onde as condições, efetivamente, para os clientes que fazem parte da associação são condições mais convidativas. Então, tudo isso, efetivamente, ajuda a que esse segmento consiga ter uma recuperação um pouco mais forte. Outra coisa importante que nós temos feito também, nesse momento, é colocar uma série de outras soluções que não são especificamente de gestão, né? A gente tem hoje já, por exemplo, toda a plataforma de pagamentos em Pix disponibilizada. A gente tem também uma solução de omnicanalidade importante aplicada a hotéis. A gente já tem hoje um sistema de reservas, efetivamente, também com uma modernidade e fontes de geração de reservas mais interessante para esse segmento. Então, uma série de novidades, um CRM também aplicado especificamente ao setor hoteleiro. Então, são várias novidades que a gente vem trazendo e eu posso dizer que outras novidades já estão no forno também. Perfeito. E no início do mês, o CAD e também a CVM aprovaram a compra de 37,5% do capital da Dimensa pela B3. A TOTVS, que controla a Dimensa, fica com 62,5% das ações. De que forma essa operação acaba repercutindo também na TOTVS? Olha, essa é uma operação super importante para nós. A Dimensa, que era a antiga TFS, é um negócio que tinha uma certa representatividade para nós, mas dentro da TOTVS ela nunca conseguiu ter a atenção e o encaixe estratégico que a gente gostaria. Então, no fundo, era uma empresa com um potencial muito maior do que o que ela efetivamente estava conseguindo executar dentro da própria TOTVS. A gente não tinha, por exemplo, capacidade de trazer um CEO, por exemplo, de primeira linha. Nós não tínhamos recursos necessários para fazer um plano de consolidação, de M&A, dentro desse mercado, que é um mercado bastante pulverizado de soluções, de tecnologias para entidades financeiras. Então, era um negócio que estava rodando muito abaixo do potencial dele. Na hora que a gente faz o que se chama do carve-out desse negócio, ou seja, a gente separa esse negócio, desatacha ele do que é a operação normal da TOTVS, traz um sócio novo, com expertise, que aporta um volume de recursos importante para esse M&A. Tudo isso faz com que esse negócio passe a ter um grau de autonomia, um grau de independência e também de agressividade, no bom sentido, obviamente, muito maior. Então, nós temos uma boa confiança, um otimismo grande de que esse é um negócio que tem um futuro brilhante pela frente e, se tudo caminhar do jeito que a gente pretende, no futuro pode vir a ser um negócio que faça a sua própria listagem, o seu próprio IPO na Bovespa ou em qualquer outro mercado. E, Denise, quando se pensa em ERP, o Sistema Integrado de Gestão Empresarial, logo se pensa em TOTVS também. Qual é o market share de vocês nesse segmento e qual é a importância também que ele tem para a companhia? Olha, o ERP é o coração da TOTVS, né? A gente começou a empresa há quase 40 anos atrás dentro do ERP e eu diria que se o Brasil é um país que tem uma penetração de ERP importante, se as empresas brasileiras têm um uso
de ERP importante, em boa medida em função do trabalho que a TOTVS fez ao longo dessas 4 décadas, quase 4 décadas de existência. O nosso market share hoje ele está em torno de 50% mais ou menos. O ERP junto com o RH, né, ele representa hoje em torno de 85% da receita total da companhia, então ele tem uma relevância enorme. E mesmo que no futuro ele tenha um percentual inferior a esses 80%, 85%, a gente continua acreditando que o ERP vai ser central, mesmo para as novas dimensões de TechFin e de Business Performance. Na medida em que as empresas têm o ERP como principal aplicação, aquela aplicação mais crítica, que, grosso modo, domina todo o processo de gestão de uma empresa, a gente entende que esse ERP é onde as decisões de negócios das empresas são tomadas. E também acreditamos que é dentro do ERP onde todo o Big Data, que pode se transformar no grande combustível nessas decisões de negócios mais assertivas, pode acontecer. Então, de novo, independentemente do quanto o ERP represente de receita no futuro, a gente não tem a menor dúvida de que ele vai continuar sendo uma peça central dentro da nossa estratégia e vai manter o seu nível de relevância dentro da TOTVS. Perfeito. E já faz alguns anos também que a TOTVS tem avançado para outras frentes, como a de serviços financeiros e também de soluções para o e-commerce. O que você destacaria em cada uma dessas áreas, assim, para quem está nos acompanhando agora? Olha, em TechFin, que é o jeito que nós chamamos aqui a oferta de serviços financeiros, o que a gente tem como objetivo principal é se transformar numa grande plataforma digital dos serviços financeiros para pequena e média empresa, e principalmente para clientes nossos que já usem o ERP. Não existe hoje nenhum tipo de produto que a gente olhe, né, focado em pequena e média empresa, que não possa vir a ser objeto de desejo da TOTVS. Então, quando a gente pensa em créditos, em várias modalidades de crédito, várias modalidades de pagamentos, cash management, seguros, são todos serviços que a gente tem todo o interesse em ofertar para o nosso cliente. E a gente quer construir basicamente dois grandes diferenciais competitivos. O primeiro deles é dar uma jornada de contratação desses serviços completamente diferente, muito mais simples, muito mais digital do que as empresas têm acesso hoje, né? E fazer essa jornada integrada dentro do ERP. Então você imagina, por exemplo, que a gente tem hoje um painel financeiro que consolida as informações de contas a receber, contas a pagar, todo o fluxo de caixa de uma empresa. Esse painel financeiro é onde esse cliente vai estar tomando as decisões de negócios dele, vai estar vendo se ele precisa fechar um gap no caixa dele ou não, se ele tem alguma aplicação para fazer e por aí vai. Dentro desse painel financeiro, a gente está começando a disponibilizar todo o acesso a esses produtos de crédito, a esses produtos de pagamentos, a esses produtos de cash management. A gente já está começando a usar o Big Data gerado dentro do ERP para ter uma aprovação de crédito muito mais rápida, para ter um limite de crédito aprovado também maior e, eventualmente, em função de um grau de risco, uma assertividade melhor, até mesmo taxas de juros menores para os nossos clientes. Então, em TechFin é esse o caminho que a gente está seguindo. Já em Business Performance, e aí especificamente dentro do e-commerce, eu acho que a principal aposta que nós temos hoje é a joint venture que a gente fez com a Vetex, né, que é uma empresa focada em plataformas de e-commerce. Então a TOTVS tem hoje a exclusividade na oferta dessa plataforma de e-commerce para os seus clientes de ERP, e é uma joint venture que está indo super bem, a gente já tem centenas de clientes, um crescimento quase que exponencial nesse número de clientes, um GMV, né, que é o volume de transações de mercadorias negociadas na plataforma também muito forte, e a gente vê uma oportunidade importante de avançar na cadeia de valor do que a gente faz para esse cliente do e-commerce, né? Esse cliente hoje tem nos pedido
para que a gente ajude ele no tema de logística, que a gente ajude ele no tema de pagamentos. Então tem ainda uma série de novidades que eu acredito que a gente vai estar colocando à disposição desses nossos clientes pequenos e médios no e-commerce num futuro breve. E Denise, ainda tocando nesse ponto, esses serviços são responsáveis por quanto, assim, em relação à receita da TOTVS atualmente? Olha, se a gente somar Techfin com Business Performance, né, as duas novas dimensões, e colocar os números do segundo trimestre, que são os disponíveis hoje, anualizados, eles estão representando já em torno de 15% do total de receita. Agora, talvez mais interessante do que o que eles representam hoje, do total de receita, é o quanto eles representam no total de receita adicional, ou seja, do crescimento que a TOTVS tem hoje. Eles já estão hoje em torno de 36% desse crescimento, o que significa que no futuro esse percentual de 15% muito provavelmente vai ser maior do que é hoje. Perfeito. E falando agora do follow-on, né, que vocês fizeram em setembro, a TOTVS captou quase R$1,5 bilhão de reais. Parte dos planos de investimentos desses recursos inclui M&As para essa diversificação de atividades e, se caso tenha também, quanto já foi investido nesse processo? Olha, os recursos do follow-on realmente são todos direcionados para M&A mesmo. A TOTVS é uma empresa que tem uma tradição já bem longa de aquisições bem-sucedidas, né? É algo que tem gerado uma construção de valor importante para nós. Então, os recursos vão para isso, mas como a gente levantou esse dinheiro há menos de um mês, a gente ainda não anunciou nenhuma aquisição desde o follow-on. Agora, a gente tem um pipeline bastante robusto, um pipeline diversificado, uma quantidade bem grande mesmo de oportunidades, de possibilidades. Então, é uma questão de tempo para que esse dinheiro seja efetivamente investido e se transforme em novas operações que a gente anuncie para o mercado. E Denise, qual seria, né, se você puder falar mais um pouquinho sobre isso, qual seria o pipeline de M&As que vocês costumam trabalhar? Olha, eu não posso dar detalhes, né, do que a gente tem, mas eu posso dizer que o pipeline ele tem uma quantidade importante de empresas de vários segmentos diferentes, né? Então, dentro da dimensão que a gente chama de gestão, por exemplo, a gente tem empresas que nos ajudariam, por exemplo, a ter uma presença em determinadas verticais, né, ou segmentos da economia, como a gente chama, maiores do que a gente tem hoje. A gente também tem, eventualmente, possibilidades de empresas que nos dariam uma presença em determinadas funcionalidades do ERP também maiores. Quando a gente vai para a Techfin, certamente a gente tem uma quantidade de possibilidades de novos produtos e mesmo de ferramentas que ajudam os clientes a terem uma jornada melhor também interessante. E quando a gente vai para Business Performance, aí o leque é ainda mais amplo, né? A gente tem uma quantidade de possibilidades de soluções que ajudariam os nossos clientes a vender mais, a ter uma performance de resultado de vendas melhor, muito grande. Também posso dizer que a gente tem empresas pequenas, mas também temos algumas oportunidades que podem ser bastante grandes e que poderiam mudar efetivamente o ponteiro da companhia. Ou seja, eu diria que o resumo é que esse pipeline é amplo e bastante diversificado. E, Denise, tem a pergunta agora de um telespectador que mandou aqui no nosso chat, o Ezequiel Santos, perguntando o seguinte: como a empresa lida com os diferentes perfis? O sistema possui uma modelagem para cada necessidade ou possui um sistema padrão de acordo com cada setor ou empresa? Legal, uma ótima pergunta. A gente tem algumas soluções, né? A gente tem principalmente soluções que são vocacionadas, por exemplo, por verticais da economia, né? Então, nós temos soluções, por exemplo, especializadas para supermercados, a gente tem soluções especializadas para empresas de moda e por aí vai. Agora,
também temos os ERPs que nós chamamos de mais generalistas, né? Então, ERPs que conseguem ter um encaixe, uma aderência com praticamente qualquer tipo de empresa. O que a gente também trabalha bastante em muitas situações é com a customização de muitos produtos. Então, eu diria que são essas duas possibilidades, ou a segmentação por um lado, né, o que a gente chama de verticalização, ou, eventualmente, a customização de determinados módulos que são mais padronizados e que o cliente tem uma flexibilidade para gerar e colocar num formato mais próximo do desejo dele. Perfeito. E falando agora, qual é a sua avaliação sobre o grau de digitalização da economia brasileira? De que forma isso se reflete nas projeções para a TOTVS, visando aí os próximos anos? Olha, a gente acredita que essa penetração e esse percentual ainda são baixos, tá? O país passou por uma crise financeira muito profunda e longa aí no período talvez entre 2015 e 2018, e isso fez com que as empresas vivessem, na sua grande maioria, num modo sobrevivência, com uma capacidade de investimento baixa, né? Então, se formou um gap aí bastante importante que começou a ser fechado, mas ainda tem um espaço na nossa visão bastante importante, tá? Quando a gente compara empresas brasileiras com empresas de mercados mais desenvolvidos, mais maduros, de portes mais ou menos similares, o gasto, por exemplo, com software de gestão nas empresas brasileiras é uma fração ainda do que se gasta lá fora. Muitas vezes nós estamos falando de metade, 1/3 do que empresas do mesmo tamanho gastam no mercado americano, por exemplo. Então, de novo, acreditamos que ainda tem um espaço grande. Esse gap começou a ser fechado, mas ele ainda tem um espaço importante olhando para frente. Então, quando a gente olha, né, que a penetração ainda é baixa, mas que o movimento começou a andar na direção certa, isso significa que a gente tem um horizonte que eu considero positivo para uma empresa como a TOTVS, né? A gente entende que as empresas brasileiras, de maneira geral, perceberam, principalmente durante a pandemia, que tecnologia talvez seja a principal resposta para quase todos os desafios, quase todas as ameaças e oportunidades que estão hoje disponíveis para elas. E, claro, o software de gestão é parte desse investimento, parte desse gap e dessas tecnologias que essas empresas vão precisar desenvolver e melhorar. Perfeito. E falando agora um pouco sobre a aquisição da RD Station, que é apontada pelos analistas como uma grande possibilidade de crescimento. Isso lá no mês de março. A empresa já está atualmente totalmente integrada ao ecossistema da TOTVS. E queria que você falasse também um pouquinho quais são os efeitos dessa aquisição, que essa aquisição, na verdade, trouxe para a companhia. Olha, a gente ainda não tem uma integração total e apesar do anúncio ter sido feito em março, a gente teve o closing efetivamente da transação com a aprovação do CAD e tudo mais só no final de maio, comecinho de junho. Então ainda é muito cedo para que essa integração esteja finalizada. A RD é uma empresa extremamente bem-sucedida, e isso significa que ela já tem um caminho aí de crescimento dela orgânico importante. E o maior cuidado que a gente tem, principalmente no começo, em aquisições como essa, é da gente não atrapalhar, né? No afã de tentar gerar sinergia, integrar, a gente eventualmente tirar um pouco da atenção e desviá-la do caminho. Então a gente está fazendo esse processo de integração, de busca de sinergias com muito cuidado, com muita calma. A gente, obviamente, já tem hoje um grau de conhecimento na RD muito maior do que nós tínhamos antes. A RD também já tem um grau de conhecimento da TOTVS muito maior do que ela tinha. A gente já consegue identificar alguns caminhos bons para a gente seguir conjuntamente, que vão gerar provavelmente sinergias importantes, mas, de novo, tudo isso está sendo feito com bastante calma.
Do ponto de vista de geração de valor, eu acho que o principal aqui está muito ligado com o fato de que cada vez mais o que a gente chama do back com o front, né? E aí a gente pode considerar o ERP da TOTVS como sendo o back e a plataforma de marketing digital da RD sendo o front. Cada vez mais essas duas coisas vão precisar estar integradas, cada vez mais essas duas coisas vão andar em conjunto. Adicionalmente a isso, eu também acho que a RD acrescenta para a TOTVS uma juventude, uma jovialidade, uma capacidade de inovar, de atrair talentos cada vez maior, né? E tudo isso para uma empresa de tecnologia é algo que traz muito valor e a gente está muito, muito contente mesmo com tudo que a gente já conseguiu gerar dentro da RD e a gente acha que isso é só o começo. Perfeito. E falando um pouco, mudando de assunto, agora falando sobre os resultados da companhia, os resultados do segundo trimestre, a TOTVS, né, registrou um lucro líquido de 36% maior comparado com o mesmo período do ano passado e a receita líquida também aumentou em 22%. A que você atribui esses números, né, esses resultados e quais são os outros pontos do resultado do último trimestre que você gostaria de destacar? Olha, eu acho que a TOTVS teve realmente um primeiro semestre, um segundo trimestre muito, muito positivos, né? Eu acho que, de um lado, a gente tem uma dinâmica de mercado, como a gente falou agora há pouco, né, das empresas perceberem que foi criado um gap, um hiato importante de investimento em tecnologia e, ao mesmo tempo, a percepção de que a tecnologia é a grande resposta para os desafios. Então, de um lado, um mercado muito mais favorável e, do outro, a TOTVS ela conseguiu uma transformação nesses últimos anos muito importante. A gente está, por exemplo, nesse momento, com o nosso maior nível de NPS, o Net Promoter Score, da nossa história. Ou seja, os nossos clientes estão no nível de satisfação mais alto desde que a gente começou a fazer esse tipo de medição. Esse tipo de coisa, por exemplo, para a TOTVS tem um valor impressionante, porque boa parte das nossas vendas, do nosso crescimento, vem de cross-sell e upsell dentro da nossa base atual de clientes. Então, quanto mais satisfeitos esses clientes estão, naturalmente, muito mais eles vão comprar de nós. Esse NPS positivo também tem um aspecto de melhorar cada vez mais a própria renovação de clientes. A gente tem hoje praticamente 99% de renovação de clientes por trimestre, né? Então, quando a gente soma uma satisfação muito grande de clientes, do outro lado, um portfólio cada vez mais amplo e modernizado de produtos, uma rede de distribuição cada vez maior, mais engajada e mais bem remunerada. Um time que também tem um nível de comprometimento com a companhia maior. Uma marca que foi rejuvenescida dentro do mercado e que hoje consegue se posicionar como o grande parceiro de negócios das pequenas e médias empresas, eu diria que é a soma de todos esses elementos que fez com que a gente entregasse um crescimento tanto de top line, de receita, quanto de lucratividade, seja no lucro líquido, seja no EBITDA. Acho que um outro elemento que a gente pode destacar como bastante importante foi aquele que a gente falou lá no começo sobre o próprio e-commerce, né? A gente colocou ali no release de resultados do segundo trimestre um pouco dos números da evolução desse nosso business novo de e-commerce junto com a Vetex. E o crescimento que a gente tem experimentado, seja no número de clientes, seja no GMV, é efetivamente exponencial. Perfeito. E o pagamento de dividendos, né? Sempre uma questão muito abordada e pedida também pelos telespectadores. É sempre um assunto que interessa, né? Todo mundo que acompanha as empresas que vêm aqui no BMC Business e muitos investidores, então... eu te pergunto, qual é a política atual, né, que a TOTVS utiliza e, dependendo do que você explicar também, né, ela deve se manter nos próximos anos? Vocês pretendem mudar? Como é que ela funciona? Olha, a gente não tem uma política definida no pagamento de dividendos. O que a gente faz historicamente é o seguinte:
A TOTVS é uma empresa que tem capacidade de pagar uma determinada quantia de juros sobre capital próprio, que tem uma vantagem do ponto de vista fiscal importante para a companhia. Então a gente costuma pagar o máximo possível em JCP, e aí a gente olha o que sobra efetivamente de lucro, a gente vai tentar chegar, ou pelo menos historicamente a gente tentou chegar em mais ou menos metade do lucro líquido sendo distribuído. Então, digamos, se a gente chegou num total de mais ou menos 35%, digamos, do JCP, a gente teve historicamente em torno de 15%, por exemplo, pago como dividendo. Agora, se você me pergunta se isso é algo que vai ser mantido no futuro, não temos como garantir, porque, de um lado, existe toda a discussão hoje da reforma tributária, onde, eventualmente, dividendos passariam a ser tributados, né? A JCP, eventualmente, seria extinta. E, do outro lado, nós temos um pipeline de M&A muito grande. Então, a chance de haver mudanças no que tem sido a nossa prática, não é a política, mas no que tem sido a nossa prática no pagamento de dividendos e de JCP, a chance disso mudar olhando para frente, eu diria que é grande. Perfeito. E, Denis, quais são os planos de investimentos da TOTVS para o ano que vem? Olha, a gente espera um ano bom, independentemente do cenário político, independentemente do cenário econômico, a gente acredita que vai ser um ano positivo para nós, né? Exatamente pela dinâmica de mercado e pelas mudanças positivas que nós tivemos dentro da companhia, o que significa que a gente seguramente vai estar continuando no nosso plano de investimento. Nós vamos seguir contratando pessoas, nós vamos seguir investindo em inovação. Então, acho que 2022 vai ser um ano bastante parecido com o ano de 2021, o que é uma ótima notícia, porque 2021 tem sido até aqui um ano bem positivo para nós. Perfeito. E, Denis, é comum empresas de tecnologia investirem bastante em pesquisas e desenvolvimento também. Quais são os planos, né, se você quiser detalhar também, quais são os planos da TOTVS nessa área? Olha, a gente investe muito, por exemplo, em nuvem, né? A gente já tem hoje quase metade dos nossos clientes todos com os seus sistemas em nuvem. Então, o investimento em garantir qualidade, capacidade, disponibilidade, por exemplo, em nuvem é algo absolutamente essencial para nós. Outro investimento super importante tem sido na segurança, né, dos nossos sistemas. Então, não só a segurança contra invasões, que tem se tornado cada vez mais frequentes, né? A gente tem lido aí praticamente toda semana alguma empresa sofrendo com isso, mas também no tema da LGPD, né? Na segurança dos dados em si. Outra frente, dentro de dados ainda, é na própria geração do Big Data e na aplicação desse Big Data em produtos que gerem valor para o nosso cliente, tá? Então, eu diria que essas são três das principais áreas onde a gente vai seguir investindo fortemente em 2022 e seguramente nos anos seguintes também. Perfeito. E tem mais pergunta aqui do telespectador Ezequiel Santos, perguntando o seguinte: como é que a empresa tem se preparado ou pensa sobre a questão energética? Ou esta não afetaria de forma sistêmica a empresa? Olha, sempre tem impacto, né? Se eu disser que não existe impacto, não é verdade. Obviamente, a gente tem aqui, do ponto de vista de data centers e toda a nossa infraestrutura, a gente tem uma quantidade de redundâncias, contingências bastante grande, porque tudo que a gente faz para o nosso cliente tem um grau de criticidade muito grande. A gente não pode parar em situação nenhuma. Eu costumo brincar que se a TOTVS parar, o Brasil para junto, né? Então, a gente tem uma preocupação enorme com isso e eu posso tranquilizar os nossos clientes e os nossos investidores de que a gente tem
hoje diversos planos já desenvolvidos para que a gente, na medida do possível, não tenha nenhum tipo de impacto do ponto de vista operacional. Agora, do ponto de vista de custo, certamente que uma crise energética faria com que o custo da energia subisse ainda mais do que já subiu, e isso naturalmente não é algo positivo, não é algo bom. A gente espera que, como foi falado aí, acho que no programa anterior, chova bastante para que a gente consiga ter os reservatórios cheios de novo e a gente não precise passar por todo esse perrengue. Com certeza, né? Isso que com certeza todo mundo está esperando. E, Denis, a TOTVS contratou uma consultoria para implementar e também para revisar as práticas ESG dentro das empresas, né? Uma pauta que vem sendo abordada cada vez mais, né? Esse ano a gente vem falando bastante aqui na BMC News. E das medidas que já estão implantadas, quais você gostaria de destacar aqui para a gente? E qual é a expectativa também com essa consultoria a partir de agora? Olha, deixa eu começar falando para você que ESG é algo fundamental para a TOTVS muito antes dessa sigla se tornar famosa nos mercados, né? A TOTVS, por exemplo, tem o IOS, que é o Instituto da Oportunidade Social, há mais de 20 anos. O IOS é um instituto onde a gente treina milhares de jovens em situação vulnerável, são treinados em tecnologia, né, para eles conseguirem o primeiro emprego. Muitos deles vêm trabalhar dentro da TOTVS, a maior parte deles acaba indo trabalhar em clientes da TOTVS, operando os próprios sistemas da TOTVS. Então, são práticas que a gente tem já há muitos anos. Posso destacar também a própria cultura da TOTVS, né? A nossa cultura é uma cultura absolutamente focada em diversidade, em meritocracia. Então, são conceitos que a gente já pratica e já tem aqui dentro da companhia há muitos anos. A TOTVS, foi falado aí no vídeo de apresentação, está listada desde 2006 e hoje é uma companhia que a gente chama de uma corporation, né? Ela tem, grosso modo, 85% do capital dela pulverizado em bolsa, ou seja, ela não tem um controlador. Isso significa que a gente está acostumado com um grau de transparência, um grau de governança e de compliance muito grande, né? Vou lembrar a todos aqui que a gente tem um conselho de administração com 7 membros, onde 6 deles são genuinamente independentes. Então, essas são algumas das iniciativas que a TOTVS já segue há mais de 10, muitas vezes até há 20 anos, ou seja, é um tema e é uma frente que, como eu falei, já é importante para nós há bastante tempo e vai continuar sendo muito importante. Ainda tem muita coisa para a gente fazer olhando para os próximos anos. Perfeito. E, Denis, só para a gente finalizar, então, a nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho o porquê que o investidor deve acreditar na TOTVS. Legal, eu acho que talvez a coisa mais importante é que a TOTVS é uma empresa muito importante para os seus clientes, né? A gente faz o software que basicamente controla todas as operações de 25% do PIB brasileiro. Isso é uma responsabilidade gigante que a gente administra de maneira muito competente há quase 40 anos, né? Então, o investidor, o acionista, ele pode ter essa confiança, essa tranquilidade de que a TOTVS é uma empresa que tem uma relevância para o seu cliente cada dia maior. Talvez essa seja a principal mensagem e a essência daquilo que a gente faz. Todo o resto, naturalmente, você tem ups and downs, você tem coisas que aceleram, desaceleram, conjuntura que ajuda, atrapalha, mas na essência, né, a gente tem um produto que é extremamente importante e cada vez mais relevante para o nosso cliente. Perfeito. Então, esse foi o Denis Hertkovich, presidente da TOTVS, esclarecendo aqui muitas dúvidas para o investidor, para a investidora que gosta de conhecer a fundo
cada empresa. Denis, muito obrigada pela sua participação aqui no BMC Business. Sinta-se convidado a voltar aqui quando você quiser, tá bom? Muito obrigado, foi um grande prazer. Prazer foi todo nosso. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @BMC News, e também pelo nosso portal, com a atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até uma próxima. Tchau, tchau.